Estamos começando mais um programa Personalidades. Hoje uma personalidade bem especial, um amigo do peito, alguém que vai trazer para nós uma experiência da Palavra de Deus. Eu gostaria que você estivesse entrando em nossos sites, em nosso site, melhor dizendo, em nossas redes sociais, portaldenegócioses.com.br, Instagram, Facebook, e eu quero que você esteja conosco. Fique aí, sentadinho, e vamos começando mais um programa Personalidades. Como uma plataforma do Portal de Negócios do Espírito Santo, o programa Personalidades vem apresentar ícones da economia capixaba, gastronomia, turismo, setor público e privado, nos quais você e eu podemos ficar antenados do que acontece no nosso estado. Estamos aqui para você realizar bons negócios e que juntos possamos produzir um Brasil cada vez melhor. No programa Personalidades de hoje, eu tenho um amigo, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu admiro, Pastor Marinelston, um homem que creio que você já deve ter escutado muito a respeito dele, uma pessoa ilibada, pastor da Assembleia de Deus da Praia da Costa, um homem que hoje vai trazer para nós algumas coisas da Palavra de Deus. Pastor Marinelston, seja bem-vindo ao programa Personalidades. Muito obrigado, pastor Jairo. Para mim é uma alegria enorme no meu coração poder estar aqui no seu programa Personalidade. Eu jamais poderia imaginar que Deus me traria a um lugar tão alto como este programa, que é um líder de audiência do gênero, e eu estou muito feliz. Uma boa tarde para você e para todos os nossos telespectadores agora. É uma alegria muito grande receber pastor Marinelston, porque é um homem que eu sei que tem uma experiência tanto na igreja como na área pública, um homem que tem assim uma condição de nos fortalecer as nossas ideias e os nossos pensamentos através do seu conhecimento. Nós hoje, pastor Marinelston, queremos ouvir um pouco, antes de entrarmos no tema que vamos falar, queríamos falar um pouco sobre a sua igreja, sobre o seu ministério na Praia da Costa. Queríamos que o senhor explanasse um pouco para a gente sobre isso. Pela graça de Deus, pastor Jairo, nós estamos aqui, eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus da Praia da Costa, aqui na rua Inácio Gino, número 520. E a nossa igreja estará completando agora, no mês de novembro, 12 anos de fundação. Nós iniciamos ali na Avenida Champagnat, quando nós alugamos ali um salão e começamos a ministrar a palavra de Deus com cultos 3 vezes por semana. Ou seja, terça, culto de ensino, quinta-feira, culto público, e no domingo, pela manhã, escola bíblica dominical, e à noite, o grande culto público. Pela graça de Deus, começamos aquela igreja, eu, minha esposa, meus filhos, e sempre orando a Deus, me submetendo aos domínios da palavra de Deus, ao Senhor Jesus, e o objetivo ali era pregar o Senhor Jesus, pregar a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E durante essa trajetória, nós já batizamos, já temos ali, já realizamos, ou seja, mais de 30 batismos, pessoas que se converteram ali, e recebemos outros irmãos que vieram morar na Praia da Costa e encontraram ali a nossa igreja e estão nos ajudando lá. Pela graça de Deus, nós ficamos durante 7 anos no aluguel, mas oramos durante 6 meses. Deus me deu uma estratégia de oração e nós conduzimos a igreja à oração de 3 às 4 da manhã, todos os dias, de joelhos, 1 hora de joelho, com um único objetivo: para comprarmos o terreno da igreja. Deus nos abriu a porta e durante 6 meses, ou seja, 180 dias, nós ficamos de joelhos todas as madrugadas, fazendo chuva, com um tempo bom, enfim, lá havia um grupo de irmãos, como há até hoje ainda, também buscando a presença de Deus para Deus nos abrir a porta, porque a igreja não é empresa, né? Igreja é uma agência do céu, e nada melhor do que o próprio Deus, que é o dono do céu e dono da terra, dono da nossa vida, para suprir as nossas necessidades. E por graça de Deus, nós achamos este terreno com um proprietário que mora em Campinas, e aí Deus falou ao meu coração, nós estivemos lá, conhecemos este senhor, ele é um médico, ele é de Vila Velha, e quando ele
fez o curso de medicina aqui, foi o primeiríssimo lugar aqui em medicina, durante os 5 anos que ele aqui estudou. E ele ganhou uma bolsa de estudo em Campinas e mudou-se para lá. Lá ele fez a sua especialização, ele fez a sua residência, ele fez a pós-graduação, ele fez o mestrado, o doutorado e é pós-doutorado. Ou seja, os médicos estudam no livro dele. Imagina, eu estava dentro da casa de um cientista da medicina. E ele, diretor-geral do Hospital Central de Campinas, e ele tinha esse terreno aqui, nos vendeu o terreno. E nós estamos pagando até hoje. Já construímos o templo, não terminamos ainda todo, mas estamos ainda na fase já do término, mas o povo já está reunido lá. Eu passei na igreja do lado de fora, que eu não tive o prazer de visitá-lo ainda, mas uma igreja muito gostosa pelo lado de fora. Você olha assim, aconchegante, um lugar muito tranquilo. Eu fiquei feliz, muito feliz de saber que você está ali. E uma particularidade, pastor Jairo, é porque a nossa Igreja Assembleia de Deus, nós estamos aí completando 110 anos. E durante praticamente 98 anos, nós não tínhamos igreja de nossa denominação aqui na Praia da Costa. E quando eu mudei para cá, Deus abriu o nosso coração para isso. E pela madrugada, Deus comunicou ao meu coração, de minha esposa, e nós então atendemos o chamado de Deus para iniciar o trabalho aqui. E pela graça de Deus, Deus tem dado crescimento à igreja, porque é Deus que dá o crescimento, né? Eu disse para o pastor Marinel, uns anos atrás, que ele conseguiu cumprir aquilo que era um desejo do meu coração. Eu morava ali na Champanhar e tinha um desejo de abrir uma igreja na Champanhar. E eu ficava orando, olhando para aquele terreno. Mas o pastor Marinel foi agraciado por Deus. E eu não fui não, mas ele foi agraciado por Deus. E eu tenho certeza que Deus vai honrá-lo. Deus vai abençoar muito a igreja da Praia da Costa. Mas na verdade, né, nós fomos, né, é o trabalho de Deus, e inclusive a igreja está lá à sua disposição, de todos os nossos ouvintes, para nos fazer uma visita e estar conosco lá. Nós temos uma igreja com palavras cristocêntricas, com o objetivo de anunciar Jesus, de falar do amor do Senhor Jesus, e temos atingido aqui algumas famílias aqui na região da Praia da Costa. Deus abençoe, e para mim é uma honra, viu, pastor Jairo, poder compartilhar essa grande bênção de Deus na vida da Assembleia de Deus da Praia da Costa. Além dele estar compartilhando aqui essa maravilha, pastor Marinelston hoje é coordenador da SEADER no estado do Espírito Santo. Pastor Marinelston foi vice-presidente nacional da SEADER e hoje coube a ele continuar com a SEADER no estado. E eu sei que tem feito um bom trabalho, tem reunido um grupo de obreiros e a coisa tem caminhado muito bem. Eu tenho ouvido falar pelo pessoal do Rio de Janeiro, não daqui não, o pessoal do Rio, falando muito bem da pessoa do pastor Marinelston. Mas hoje, nós temos visto que pessoas estão por aí perdidas, vagando, e eu queria entrar num tema um pouco diferenciado, e eu queria que o senhor esclarecesse para nós, houve alguma mudança da Bíblia, houve alguma mudança que trouxesse uma mudança radical para a igreja no mundo? Olha só, pastor Jário, nós precisamos entender. Primeiro eu queria só dar apenas uma pequena explicação. Sim, quando você disse a respeito da SEADER, as pessoas que eu pergunto, o que é a SEADER? Né? SEADER é a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro e outros. A minha trajetória começa desde Cachoeiro de Itapemirim, pela Assembleia de Deus lá, já nasci na igreja. Quando minha mãe aceitou a fé, aceitou a Jesus, eu estava no ventre com ela. E eu também, lá no ventre, levantei a minha mão para o Senhor Jesus e o aceitei, ou seja, nasci num berço evangélico. Em 1986, eu fui consagrado ao ministério pastoral. Deus me deu essa honra, ainda com 22 anos de idade, e isso já vai para 33 anos que servimos a Deus. Em 1998, nós fomos eleitos presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e outros aqui, a CADEESO, e durante 6 anos nós ministramos, ou seja, nós presidimos aquela convenção. Com aquele período, nós ganhamos assim alguma experiência. Deus nos forjou num ambiente convencional e no tratamento e relacionamento com os pastores e as igrejas aqui do Estado do Espírito Santo. Só que houve um tempo, a vida da gente ela é cíclica, e aí houve um tempo, em 2012, que nós nos transferimos para a Convenção do Rio de Janeiro, e tudo isso debaixo da bênção de Deus, e hoje nós figuramos lá,
quando eu estava, um ano que estávamos lá, os irmãos lá entenderam que nós poderíamos cooperar na diretoria da convenção e fomos eleitos por unanimidade. Numa convenção de quase 7 mil ministros, nós fomos eleitos lá sem ter algum concorrente como vice-presidente da convenção. E durante esse período nós trabalhamos, como lá é por mandato, a gente só pode ser eleito em um mandato e ter a reeleição. Por graça de Deus eu cumpri o mandato e agora nós estamos aqui como coordenador da SEADER aqui no estado do Espírito Santo. Mas quanto à pergunta que o irmão está dizendo, a Bíblia ela é a mesma. Deus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. O Senhor Jesus é o mesmo. Mas as pessoas mudam, né? Os tempos mudam, os costumes mudam. E à medida com que vai passando o tempo, muita coisa começa a mudar e a gente precisa contextualizar. Inclusive, determinadas doenças que não existiam antes, existem, né? Existem hoje. Principalmente doenças da alma, doenças psicossomáticas. Hoje um tema que está muito em voga, que é a chamada a doença do século, é a depressão. E isso é preciso a gente entender. Tem muita gente que espiritualiza demais a coisa. A opressão maligna ela pode trazer a depressão, mas depressão ela é uma doença. E isso todos os pastores que lidam com a alma das pessoas, que lidam com a parte espiritual, ou seja, o abstrato das coisas, é preciso que esse homem, essa mulher, seja espiritual para entender essas coisas e ter conhecimento também de como funciona na cabeça, na mente das pessoas, as suas emoções, não é? Os traumas que as pessoas enfrentam, e aí é preciso se qualificar para isso. Quando o senhor toca nesse assunto, enfrentam, e aí é preciso se qualificar para isso. quando o senhor toca nesse assunto, me chama muito a atenção. Eu acredito que pessoas que estão nos assistindo agora, no seu celular, no tablet, no computador, dentro do carro, na casa, elas sofrem de algum problema. Mas quando eu lhe fiz essa pergunta, eu queria exatamente te provocar a uma contextualização do momento que nós vivemos. No Brasil hoje, nós vivemos uma tempestade de problemas, tempestade de crises. Você sabe que nós temos um curso de capelania chamado da UNCG, União Nacional de Capelania Geral, que nós temos formado, não é bem a palavra, nós temos treinado e temos dado a condição de pessoas trabalharem com pessoas em crise através da capelania. E nós temos visto pessoas que elas estão preparadas e ao mesmo tempo você encontra com elas em momentos de crise despreparadas. Então a minha pergunta queria exatamente te provocar a essa resposta que você nos deu sobre uma doença na alma, uma depressão. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E eu tenho visto que, às vezes, dentro dessa contextualização de tempo, pessoas estão
ou avançando o tempo, ou retardando o tempo, e perdendo alguma coisa na beira do caminho, no caminho, de aproveitar para crescer. Você entende essa forma também ou não? Sim. A vida da gente, volta a frisar, é uma vida cíclica. E tem coisas que a gente consegue evitar, alguns traumas, mas tem outros que não. E na vida existem as curvas perigosíssimas. E existem os acidentes também. Existem 2 fatores que é preciso que a gente venha tratar aqui, conversar sobre isso. A depressão, que ela é causada por situações do passado que não foram resolvidos, não foram tratados, não foram encarados como deveria ser. E existe a ansiedade, que é aquela pessoa que se preocupa demasiadamente com o futuro. Para essas 2 doenças, a depressão e a ansiedade, há respostas bíblicas para isso. Então é preciso que a pessoa trate a sua mente, tenha uma mente restaurada, tenha uma mente renovada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós, pastores, que lidamos com as pessoas, que lidamos com a vida das pessoas, que lidamos com as famílias, isso bate todos os dias nos nossos gabinetes. Quando vamos atender pessoas, e que você vê pessoas chorando, você vê pessoas desesperadíssimas, e que se não tiver uma orientação, a pessoa faz bobagem sim. Ele acha que não tem mais jeito para ele, para ela no caso, para a pessoa, vamos dizer aqui, para a pessoa não tem mais jeito. E alguns que não conseguem romper isso são levados para o suicídio. Tanto que nós temos visto testemunhos e temos visto notícias de pessoas tirando a própria vida. E essas coisas têm sido tão gritantes, tão galopantes, que isso chegou na igreja. Pessoas, membros, e agora mais ainda, subiu nos púlpitos. Temos tido informações de pastores que têm tirado a própria vida. Então, o que eu vejo com isso? Que é preciso tratar. A depressão ela é uma doença. Quando ela começar, você precisa primeiro orar, buscar de Deus e encarar o problema. Quando você, pastor, que está me ouvindo, quando receber uma pessoa no seu gabinete, ou tomar conhecimento dessa pessoa, é preciso tratar, chamar essa pessoa. E outra coisa, meter o dedo na ferida. A gente que quer passar por cima, quer deixar por medo, mas não, tem que tratar, tem que tirar. É como se estivesse, por exemplo, uma pessoa que tem um furúnculo, é preciso espremer para tirar o carnegão que está ali, não é que tem lá dentro, que está infeccionando. Então, não pode fazer cara de paisagem para quem está com depressão. É preciso chamar essa pessoa. É preciso conversar com ela. É preciso sentar com essa pessoa. É preciso orar com essa pessoa. E buscar dele e extrair de dentro dele aquilo que o está incomodando e que o está matando. Sabe por quê que eu convidei, nós estamos conversando, e eu te liguei, convidei para que você viesse aqui no nosso programa? Pois não, pastor Jairo. Porque além de você ser uma personalidade do Estado, uma pessoa que tem um bom relacionamento, uma pessoa que tem uma boa entrada no meio dos ministros, dos pastores, muitos te ouvem. Muito obrigado. Muitos têm você como um mestre, como um conselheiro. E eu acho que esse é o momento que nós precisamos de levar ao nosso Estado e ao Brasil a conscientização do cuidado pastoral com as suas ovelhas e o cuidado pastoral com seus líderes. Não adianta você ter líder e não cuidar dele. Não adianta você ter líder e fazer cara de paisagem, como você diz. É verdade. Então, a sua presença aqui fortalece e muito. É porque você cuidar da igreja, a tarefa pastoral é uma tarefa múltipla, tríplica. Você precisa primeiro ter sido chamado por Deus para isso, ser vocacionado para isso, não é? E aceitar esse desafio. Ao aceitar esse desafio, é preciso que também você compreenda que você também não vai resolver o problema de todas as pessoas, você vai ajudar as pessoas.
Você vai estender a mão para essa pessoa. Mas nesse escalonamento, há muitos colegas que às vezes não conseguem entender e complicam, enfiam as mãos pelos pés, enfim. Então é preciso primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. A gente que está fazendo exatamente o contrário, não é? Está colocando a igreja acima de tudo. E também esquecendo a família. Não, a família tem que estar junto. A família, você precisa cuidar. Paulo disse para Timóteo assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então é preciso que o pastor também se conheça, que ele saiba dos seus limites. Quando o líder estiver cansado, é preciso parar. É preciso tratar a sua própria mente. Porque uma pessoa tratada, ele vai tratar pessoas. Uma pessoa que não é tratada, não consegue tratar pessoas. Por exemplo, no caso do líder, do pastor, ele cuida das almas, ele cuida das ovelhas, ele apacenta o rebanho, mas e aí, quem é que o apacente? Aí você me pergunta: pastor Marinelsto, você ouve as pessoas, mas quem é que te ouve? Eu vou te dar uma palavra aqui agora. Eu faço parte de um grupo chamado MAP, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. Ou seja, também eu sou pastoreado. É um grupo de pastores liderados pelo pastor Domingos da Silva, que é o pastor lá da Assembleia de Deus da Serra. Nesse grupo está o pastor Paulo Kim, que é da Igreja do Evangelho Pleno. Nesse grupo está o pastor Naor, que é da Igreja Apóstolo Naor, que é da Igreja Batista Betel. Nesse grupo está o pastor Josias, que é da Assembleia de Deus de Linhares. Nesse grupo está o pastor Rubens, que é de uma igreja lá em Jacaraípe. Enfim, são lideranças. E lá nesse grupo nós nos reunimos de 15 em 15 dias, e ali nós tomamos um café pela manhã, reunimos nas nossas casas. E nós vamos para lá, nós tratamos, nós colocamos as dificuldades, porque o pastor não tem com quem falar. E você, além de orar, Deus, você fala para outro colega seu. Então nós somos tratados desta forma. E neste grupo, nós nos reunimos de 15 em 15 dias. Por exemplo, quinta-feira agora, eu vou me reunir na casa do pastor Paulo Kim, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus do Evangelho Pleno, e ele é o líder da América Latina na sua igreja, a igreja coreana. Um líder de uma capacidade extraordinária dada por Deus, e um homem capacitado para cuidar de pastores também. Então eu também sou pastoreado. As convenções, e vai aqui uma sugestão, inclusive para a minha convenção, precisa ter um departamento para cuidar dos pastores, para ouvir os pastores. Porque o que o pastor pensa? Se eu colocar e falar uma fraqueza que eu tenho, alguém vai abrir um buraco, vai me jogar, vai me julgar, vai me jogar dentro, vai colocar a terra em cima. Verdade. E há muitos assim. que estão sofrendo com isso. O que fazer quando se escorregar? O que fazer quando você está à beira do precipício? O que fazer? Será que você pode, como pastor, abrir o seu coração, que você tem alguma fraqueza? Porque tem ovelhas que pensam que o seu pastor é Deus, e não é. Ou o super-homem, né? Ou o super-homem, ele é homem. Ele tem suas dificuldades, tem suas necessidades. Aqui está falando alguém que foi resgatado, que foi restaurado pelo Senhor, por misericórdia e graça de Deus. Coisa linda. Que já perdi o ministério e Deus me colocou de volta no ministério por misericórdia e graça dele. Mas Deus é assim, né? Deus é poderoso. Reconstrói aquilo que Ele quer reconstruir. É verdade. E quanta gente que está aí sofrendo e não pode falar com ninguém a sua fraqueza, porque alguém vai lhe julgar. E há alguns que, por isso, têm se conduzido num caminho errado do suicídio. E aí entra também uma operação, uma área maligna também. Porque Satanás, ele não dorme, minha gente. Ele trabalha nessas fraquezas humanas. Então, e vai aqui o testemunho. Uma vez eu estava, pastor Jairo, e você que é telespectador, subindo a terceira ponte, fui levar um pastor para o aeroporto, que esse pastor pregou comigo no final de semana. Era numa segunda-feira, por volta de umas 2 horas da tarde. Quando eu estou no vão central, subindo com o meu carro indo, de repente o pastor que estava do meu lado direito falou: o que é aquilo? Eu disse: o que é? Ali em cima daquele... Quando eu olhei para a esquerda, tinha uma mulher que estava em cima do vão central da terceira ponte, com a mão aberta e pronta para se jogar, pronta para suicidar-se. Eu sempre ouvi falar que as pessoas pulam da ponte, já vi reportagem, já vi fotos, mas presenciar eu não tinha ainda tido essa experiência.
Quando eu olhei aquilo, a minha intuição não foi outra. Eu disse ao pastor que estava do meu lado, o nome dele é pastor Gessé Adriano da Silva, é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Niterói, lá no Fonseca, e foi secretário adjunto da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele estava do meu lado. Eu disse, pastor Gessé, aguarda um pouquinho. Eu peguei o meu carro, a minha pajeira, eu atravessei a terceira ponte, na pista onde os carros estavam vindo de Vila Velha para Vitória, e foi aquele alvoroço, parei o carro no meio da ponte, parou todo mundo. Eu saí do carro, liguei o alerta, pulei a mureta da terceira ponte, aquela muretazinha do meio. Sim. Pedi os carros que estavam vindo de Vitória para Vila Velha para que parassem. E eu, como um louco, parei no meio da rua, estiquei a minha mão para aquela mulher e disse, minha senhora, não faça isso, em nome do Senhor Jesus. E de repente aquela mulher parou o vento dando. Pastor Jário, que coisa tremenda, que aflição, que angústia. Quando meus irmãos, aquela mulher virou e olhou para mim, as lágrimas dela estavam descendo. E eu olhei para ela e falei, em nome de Jesus, não faça isso. Ela paralisou, ficou olhando para mim. Naquele instante, você queira crer ou não, mas eu vou falar. Deus abriu os meus olhos espirituais e eu vi um demônio agarrado na mão daquela mulher. Na mesma hora eu comecei a clamar em espírito, dizendo, demônio, sai desta mulher, em nome do Senhor Jesus. Na mesma hora, um rapaz que vinha do lado contrário ao que ela estava me vendo, ela no vão central com a mão aberta, chorando, e ele veio correndo, botou a moto que ele estava com, e veio correndo na mureta pelo lado e chegou perto dela, sem ela perceber, ele puxou ela pelo vestido, aquela mulher caiu pelo lado de dentro. Ela deu um grito, ai, o rapaz, eu dei 2 pulos e coloquei a mão sobre a cabeça daquela mulher, eu e aquele rapaz. Quando eu botei a mão na cabeça dela, o demônio falou na boca daquela mulher, eu estou esperando ela do outro lado. Quando eu olhei, eu disse, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, você vai ficar sozinho lá, sai dela, em nome de Jesus. Aquela mulher deu um salto e disse, que isso, onde é que eu estou? Então você imagina bem que há ocasiões de suicídio, quando chega num campo como esse, que já são operações malignas, mas isso é uma doença. E de repente veio uma ambulância daquela da Eco 101 e resgatou aquela mulher e a levou, e eu consegui salvar aquela senhora. Então eu vi e vejo o quanto é perigoso. Numa audiência que eu estive no governo do estado, em que fui convidado pelo governador Casagrande para dar uma palavra lá num culto que teve, eu abordei isso e pedi ao governador, por favor, coloque proteções nessa nossa terceira ponte, porque ela tem sido palco de muitos suicídios que têm acontecido ali. E a imprensa às vezes não quer falar. Gente, é preciso a gente denunciar essas coisas. É preciso colocar o dedo na ferida. Então alguém disse, mas não vai fazer porque vai tirar a visão do convento da Penha. Minha gente, eu estive no Japão e vi algumas pontes lá que tem proteções transparentes. Não sei, tem que se criar uma engenharia para se evitar, da forma como puder, que as pessoas possam se suicidar na terceira ponte. Pastor Marinelsto, quando eu te provoquei no início do programa... Que as pessoas possam se suicidar na terceira ponte. Pastor Marinelsto, quando eu te provoquei no início do programa, sabendo se mudou alguma coisa, se o mundo mudou, se a Bíblia mudou, é porque hoje estão esquecendo da essência bíblica que o Senhor acaba de nos revelar. Jesus veio para salvar a humanidade. É verdade. Jesus veio para perdoar os seus pecados.
Jesus veio para, entendendo você ou não, te dar uma vida na eternidade com o Criador. Glória a Deus. Uma das coisas que me preocupa muito nos dias de hoje é que o valor do homem está se perdendo. O valor do homem está ficando em segundo plano. Estão se colocando tantas coisas acima do valor da pessoa, do humano, do ser humano. Por exemplo, estão se criando dificuldades até para que as pessoas possam entender que elas precisam de Deus. Criando subterfúgios, dizendo, olha, você vai ganhar na loteria, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. E a sua palavra trouxe ao meu telespectador, ao nosso telespectador, do Espírito Santo e de todos aqueles lugares que têm nos assistido, uma palavra central, que é a palavra de Deus em primeiro lugar, através do nome de Jesus. Inclusive, pastor Jário, essa teologia da prosperidade humana, terrena, que estão pregando aí, é totalmente antibíblica. Quem prometeu, não é, casa nova, carro novo, esse evangelho que estão pregando por aí, quem prometeu isso foi Satanás. E prometeu para Jesus lá, agora, naqueles 40 dias Jesus, que ele voltou. Jesus nunca prometeu isso. Se você quer ser rico, não é à custa do evangelho. Você vai estudar, você vai se preparar, você vai se tecnificar, você vai se especializar e vai trabalhar. O evangelho, a promessa é do reino de Deus. Pelo contrário, a promessa de Jesus é a cruz. Jesus disse que quem quiser me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: todos os que querem servir ao Senhor Jesus Cristo piamente padecerão perseguições. Então o evangelho é lugar de cruz, é de perseguição, é você ser vilipendiado, é você ser massacrado até, é você ser caluniado, mas você não desejar o mal à pessoa. É você orar a Deus para que Deus a liberte e você mostrar o evangelho de Cristo, que é libertador das almas. Mas pastor, quer dizer então que ninguém pode ser rico? Claro que pode. Lógico que pode. Vá trabalhar, vá se tecnificar, vá estudar, vai se especializar e vá trabalhar, pegar duro. Gente, agora a troco do evangelho não é para isso. Pastor Marinelsto, voltando aqui, eu sei que a sua experiência, a sua capacidade, você é um mestre, eu tenho você como mestre. Algumas pessoas, elas acham que mestre é só Jesus porque querem espiritualizar tudo. Eu não penso assim. Eu tenho você como uma pessoa de uma certa responsabilidade, de uma pessoa com uma certa colocação verbal, que quando você fala, as pessoas param para ouvir. E eu sei que tem muito pastor pelo Brasil que te conhece. E nós gostaríamos de socorrer alguns amigos agora, porque nós sabemos que tem muita gente pelo Brasil sofrendo. E eu queria que você desse uma palavra final, uma palavra de aconselhamento, uma palavra que desse um rumo para alguém que está sofrendo, até mesmo um telefone de ajuda, o MAP, por exemplo. Fica à sua vontade, é seu critério. Veja bem, pastor Jário, eu quero louvar a Deus, porque nem sempre a gente tem um palco como esse para poder tocar nesse assunto tão premente. Nós, pastores, temos a tarefa de cuidar da igreja e também cuidar da família e cuidar de nós mesmos. Mas às vezes alguns colegas, em virtude das demandas que existem nas igrejas, não conseguem fazer isso. E eu compreendo essas coisas. Eu já tive pastores, quando o presidente de convenção chegava e disse: pastor, me ajude, por favor, o que eu tenho que fazer? Então parece que as impossibilidades dele ficam distantes, apesar dele pregar um Deus que é o Deus do impossível, mas humanamente ele tem as suas limitações. O MAP, por exemplo, é um remédio que a gente tem. O que é MAP, pastor? Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. Esse ministério começou com um homem de Deus que está vivo aí, chamado David Cornfield. Aqui no estado do Espírito Santo, o líder do MAP é o pastor Gedimar de Araújo, um grande amigo. Vários
colegas, pastores o conhecem. E há núcleos. E há 16 anos eu faço parte desse núcleo. E os outros colegas já estão há 26. Eu cheguei a 16 anos. Então, todos nós nos reunimos constantemente. O meu telefone, por exemplo, é 99994 7072. Você pode ligar para a gente, eu vou lhe passar todo o endereço. E é preciso buscar ajuda, sim. Não somente ajuda espiritual, como também, se você puder procurar um psicólogo, se possível cristão, alguém que mexe com essa área do estudo da mente, porque a nossa mente é um campo de batalha, é um campo de guerra. Tem pessoas que, já viu gente falando sozinho por aí? Tem tanta gente andando por aí falando sozinho. Essa pessoa precisa cuidar da mente, não é verdade? Porque os problemas, eles oprimem a gente. Nós pregamos um Deus que tudo pode, nós pregamos um Deus que tudo sabe, nós pregamos um Deus que nos conhece perfeitamente, então nós temos que ter essa inteligência de entender que precisamos de buscar ajuda e também ter a humildade para isso. E fica aí também uma sugestão para as nossas convenções. Atenção, senhores presidentes de convenções. Cuide da mente dos seus pastores. Cuide da vida desses líderes. Façam palestras. Criem escolas bíblicas para entender, para destacar. Traga pessoas que é do ramo para poder realmente a gente conversar e abrir essa situação, porque senão nós vamos ter problemas e mais problemas. Os novos líderes, os novos pastores que vão chegando, por favor, você não precisa ter medo do ministério. Não. O ministério é uma chamada, é uma vocação. O melhor lugar que eu me sinto é no púlpito da igreja. Pelo chamado, pela vocação. Ser pastor não é um peso. Ser pastor a gente o desenvolve com alegria para ajudar as pessoas a levarem as cargas, porque a Bíblia recomenda isso, para levarmos as cargas uns dos outros, mas entendendo que é Deus que faz a melhor coisa e a maior coisa. Você, na realidade, tem mais tempo de ministério do que eu. Eu fui consagrado a pastor em 1991. Maravilha. E nessa trajetória toda a gente entende que muita gente passa pelo nosso caminho e pessoas que estão precisando de ajuda, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, usando a palavra de Deus, usando a contextualização da Bíblia dentro dos seus problemas, suas dificuldades. Mas muitas vezes a gente não consegue ajudar todo mundo, porque pessoas querem ser ajudadas, mas muitas vezes também não querem ser ajudadas. O pastor, ele só pode pastorear quem permite ser pastoreado. Né? Se você pastorear alguém que não permite ser pastoreado, é um negócio complicado. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é dono de um centro de recuperação. Quando eu ligo para ele, ele fala: olha, a pessoa quer ser tratada, porque lá eles não querem ninguém forçado. Porque se a pessoa ficar lá para ser tratado, né, dentro do centro de recuperação, mas ele não quer ficar lá, ele quer fugir, ele quer coisa, então ele não recebe. Ele diz: olha, eu quero alguém aqui que queira ser tratado. Se você quiser ser tratado, você vai ter a nossa ajuda. Num pastor também é a mesma coisa, né? Mas o pastor nunca pode desistir de uma ovelha. Né? Sem dúvida. Agora eu quero falar com você, pastor. Você ouviu o pastor Marinelsto, você ouviu o telefone dele, lembrando que é código 27, lembrando você que ele colocou essa situação do MAP. O MAP é um Ministério de Ajuda Pastoral. Não perca tempo. Se você está sofrendo, triste, angustiado, a depressão, a angústia tem te assolado, comece a pensar que Deus ainda precisa de você e que você não deve desistir. Lembre-se de Efésios capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, sim contra os principados, as forças da maldade nos nossos corações. Lembre-se, Deus luta por você. Pastor Marinelsto, eu quero lhe agradecer pela sua prontabilidade de estar aqui conosco, trazendo essa palavra forte, uma palavra muito bem colocada, para ajudar os nossos telespectadores, amigos, por esse Brasil. Inclusive, pastor Jário, eu estou lembrando aqui agora, e acho que é oportuno isso, não somente o pastor, mas a esposa do pastor, né? Ela precisa ser tratada também.
Porque há igrejas que às vezes, não é, em vez de tratar a esposa do pastor bem, vilipendiam essas mulheres. Nós temos mulheres aí maravilhosas, com ideias maravilhosas, uma usina de ideias, não é? Mas que às vezes estão sofrendo porque a igreja a faz sofrer. Também os filhos dos pastores. É preciso entender que filho de pastor nem sempre é pastor. Filho de pastor é filho como qualquer filho de qualquer membro de igreja. Então a gente precisa tratar, e eles também precisam de ajuda nesse aspecto. Sem dúvida. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Quero lembrar você que o nosso curso de capelania da UNCG, União Nacional de Capelania Geral, está à sua disposição, tanto presencial como online. Nós estamos aqui dispostos a levantar pessoas para trabalharem nesse serviço voluntário de ajudar pessoas, é o Ministério da Fé e do Amor, de ajudar pessoas que estão em crise, permanentes ou não. Pastor Marinelson, queria que o senhor deixasse uma palavra final para os nossos telespectadores. A minha alegria, pastor Jairo, de poder estar aqui é enorme. É uma grata surpresa para o meu coração e de poder compartilhar e poder ajudar alguém de alguma forma. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e lhe deixar um conselho. Olha, não largue Jesus para nada. E outra coisa, não tome nenhuma atitude na sua vida sem orar. A Bíblia diz que os homens fazem muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Não é? É Deus que nos orienta, é Deus que nos mostra. Viva com Jesus, viva feliz. Quando os problemas vierem, não dê a volta no problema. Encare-o de frente e Deus vai lhe dar força para você vencê-los em nome do Senhor Jesus. Maravilha, palavra poderosa, segura aí. Quero agradecer a sua audiência, agradecer você que esteve conosco nesse programa diferenciado. Talvez você vai até achar diferente aí, porque não vamos para o intervalo, voltamos de intervalo, não teve isso, mas eu quero agradecer você. Visite as nossas redes sociais, portal de negócios es.com.br, Instagram, Facebook. Deus te abençoe, até o próximo programa, se assim Deus nos permitir.